proteção, senhores parlamentares presentes, surgiu uma questão de ordem sobre a Comissão Especial de Estudos que avalia a reforma da Previdência. Eu gostaria de convidá-los para uma reunião para estar explicando um pouco melhor. Por favor, se puderem me acompanhar. Carvalho Camargo. Evelyn de Souza Ribeiro. Presente. Gabriela Lemes Barbosa. Gustavo Martins Fratassi. Presente. Hanna Karenina Martins Humberto. Jade Soares Rosa Rizio. Jander Maicon de Oliveira Martins. João Bernardo Ferreira Neto. Presente. João Vitor Pérez Arroio. Jonatas Batista Ferreira. Júlia Áurea Ferreira Rocha Lemes. Larissa Azevedo da Silva. Larissa Kathleen Santos Gomes. Laura Maciel. Marcos Vinícius. Presente. Maria Clara de Souza Saito. Nicolas Gabriel do Nascimento Oliveira. Pedro Potenza. Petros Henrique Coelho de Souza. Presente. Filipe Wilson Mesquita. Rodrigo Júlio da Cruz Souza. Samantha Marins Rodrigues de Lima. Wellington Cristiano Ribeiro Pestana. E Naide Souza Neves. Cinco presentes, até o momento não há quórum. Como nós discutimos na reunião, na breve reunião que nós fizemos, uma das matérias em pauta seria a leitura do relatório da Comissão Especial de Estudos sobre a reforma da Previdência. Por estar na pauta, nós daremos continuidade à sessão e nós realizaremos a leitura do relatório e posteriormente será aberto para discussão. Vou dar início à leitura do relatório. Farei uso da tribuna. Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem, aos parlamentares presentes. Primeiramente, a comissão de estudos foi composta pelas seguintes parlamentares: Gustavo Martins Fratassi, Jade Soares Rosa Rizio, João Bernardo Ferreira Neto e, como membro honorário, Júlia Mendonça Margato. Darei início à leitura. Comissão de Estudos, PEC 287/2016. O Parlamento Juvenil de Ribeirão Preto apresenta relatório final após análise da PEC 287/2016. Nossa comissão de estudo começou no ano de 2016, logo depois da PEC ser apresentada pelo Poder Executivo, mas de autoria do deputado Rodrigo Maia, despachada dia 07 de dezembro de 2016. A sociedade borbulhou sobre o tema e sabíamos que a opinião do povo e de nós, jovens, precisava ser apresentada.
A PEC 287 de 2016 é uma proposta muito ampla e cheia de detalhes que geram mudanças significativas na vida de todos nós brasileiros. Analisamos e acompanhamos toda a tramitação da PEC na Câmara dos Deputados, comissões especiais de Constituição e Justiça, permanentes e audiências públicas. Todas as manifestações realizadas por populares, sindicatos e também outros requerimentos, mensagens, ofícios e moções de repúdio sobre a PEC. Para começar nossa análise e verificar como a PEC irá atingir nossa sociedade, tivemos reuniões com especialistas que nos apresentaram ideias que contribuíram para a análise mais completa da proposta de lei. Como fizemos reuniões de discussão em que apresentamos nossas pesquisas individuais dos fatos que estavam ocorrendo sobre a PEC, analisamos seus artigos e dúvidas já apresentadas pela sociedade. Assim, analisamos algumas contradições e dúvidas que poderíamos requerer. Em junho de 2017, foram votadas algumas emendas aditivas e supressivas, que podemos avaliar e classificar. Para apresentar o nosso requerimento, verificamos que a maioria das emendas foram recusadas, mantendo praticamente na íntegra o relatório final. Além disso, discutimos ideias que deveriam ser apresentadas como soluções para pontos negativos que estão na PEC. Logo após organizar esses pontos, acompanhamos as novas emendas apresentadas que algumas entendemos como muito positivas para a sociedade, mas tememos que possam ser recusadas como na outra votação. Fizemos também reuniões de organização, onde definimos como iríamos apresentar o requerimento à Câmara dos Deputados. Em apresentação, pontos positivos, pontos negativos, sugestões e questionamentos. Por isso, após quase um ano de análise e vendo que a PEC está sendo pressionada a ser votada, apresentamos nosso requerimento. Autoria, os citados. PEC 286, 2016. 287, desculpa. Ementa, requerimento de resposta à Câmara dos Deputados após análise da PEC 287, 2016, sob a ótica dos jovens e as mudanças em suas realidades. Pensando na maneira como a PEC 287 de 2016 irá afetar toda uma nação e principalmente as gerações que conviverão com as novas leis, nós do Parlamento Juvenil de Ribeirão Preto requeremos uma resposta da Câmara dos Deputados sobre os pontos seguintes. É visível que no Brasil, baseado na nossa atual e futura situação social e econômica, necessitamos de uma reforma na Previdência Social. A última alteração prevista pela Emenda Constitucional de 2005, em que foram alterados os artigos 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal para dispor sobre a Previdência Social e das outras providências, já estava fadado a ser modificado nos anos seguintes. Porém, toda a cautela é pouca quando nós tratamos de leis de seguridade social como essa. Analisando a proposta de emenda à Constituição original, escrita pelo deputado Rodrigo Maia, vimos que muitos pontos são argumentados com clareza e objetividade, porém outros pontos são deixados de lado sem explicações, vagos. Depois de meses de tramitação, acompanhamos todo o processo de votações, reuniões extraordinárias, propostas de emendas aditivas e substitutivas e concluímos que há muito que se desenvolver para que com a PEC seja realmente uma lei que trará benefícios ao Brasil. Portanto, necessitamos de mais tempo de desenvolvimento, objetivando abranger as desigualdades que ainda são mantidas. Pois o que adiantaria criar uma PEC agora, se daqui a alguns anos as leis necessitarão ser modificadas novamente? Precisamos de cautela. Nossa geração, a dos jovens cidadãos, buscamos isso através desse requerimento. Sabemos que muito será afetado em nossas vidas de uma maneira ampla. A entrada no mercado de trabalho seria afetada, a maneira como computam o tempo de contribuição, a busca por serviços formais, a procura por previdências privadas, entre outros pontos que alterariam nossa realidade. Sabemos que não somente no âmbito social, mas também econômico, e então a emenda nos afeta. Porém, acreditamos que ela não é a solução para resolver o possível déficit apresentado pelo governo federal. E nem assim, vendo que a reforma atingirá todos os setores da nossa sociedade, e principalmente nós jovens, positiva ou negativamente, nós do Parlamento Juvenil de Ribeirão Preto apresentamos nosso parecer sobre a PEC. Pontos positivos,
Primeiramente, a medida da reforma é um ponto positivo, pois, como já foi dito, é necessária para o bem do país mudar as condições, parâmetros da Seguridade Social e trazer à tona a discussão para a sociedade brasileira. Segundo ponto, regularização e esclarecimento dos casos de aposentadoria compulsória por invalidez, por deficiência e em caso de acidente, pelo artigo 40, parágrafo 1º, 2º, 3º, a linha A, parágrafo 4º e a linha A do parágrafo 4º. Aqui nós detalhamos um pouco dos artigos que foram analisados, então eu vou ler para dar maior esclarecimento da proposta. Artigo 40, parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados. 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. 2. Compulsoriamente aos 65 anos de idade, ou 3. Voluntariamente aos 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, desde que cumprir o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará aposentadoria. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao limite mínimo ou superiores ao limite máximo estabelecidos para o regime geral da Previdência Social. Parágrafo 3º. Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, corresponderão: 1. Para a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho e a aposentadoria voluntária, a 51% da média das remunerações e dos salários de contribuição utilizados como base para as contribuições, apurada na forma da lei, acrescido de 1 ponto percentual para cada ano de contribuição considerado na concessão de aposentadoria aos regimes de previdência de que tratam este artigo e os artigos 42, artigo 142 e artigo 201, até o limite de 100% da média. E, ponto 2, para a aposentadoria compulsória, ao resultado do tempo de contribuição dividido por 25, limitado a 1 inteiro, multiplicado pelo resultado do cálculo de que trata o inciso 1, ressalvado o caso de cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, quando serão calculados nos termos do inciso 1º. Terceiro parágrafo. Os proventos de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, quando decorrentes exclusivamente de acidente de trabalho, corresponderão a 100% da média das remunerações utilizadas como base para as contribuições aos regimes de previdência de que tratam este artigo e os artigos 42, artigo 142 e artigo 201. Desculpa. Parágrafo 4º, omisso. Mais outro artigo que nós consideramos como positivo. Leis para esclarecimento e melhor observação dos casos de pensão por morte. Artigo 40, parágrafo 6º e 7º. Parágrafo 6º. É vedado o recebimento conjunto, sem prejuízo de outras hipóteses previstas em lei. Primeiro, de mais de uma aposentadoria à conta dos regimes de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma dessa Constituição. Inciso 2º, de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito dos regimes de previdência dos servidores dos municípios ou entre estes regimes e os regimes de que tratam o artigo 42, artigo 142 e artigo 201. Assegurado o direito de opção por um dos benefícios, ficando suspenso o pagamento do outro benefício. E, inciso 3º, de pensão por morte e aposentadoria no âmbito dos regimes de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou entre estes regimes e os regimes de que tratam os artigos 42, 142 e artigo 201, assegurado o direito de opção por um dos benefícios, ficando suspenso o pagamento do outro benefício. Parágrafo 7º. Na concessão do benefício de pensão por morte, cujo valor será equivalente a uma cota familiar de 50%, acrescida de cotas individuais de 10 pontos percentuais por dependente, até o limite de 100%, não será aplicável o estabelecido no parágrafo 2, parágrafo 2º do artigo 201, e será observado o seguinte. Primeiro inciso.
Na hipótese de óbito do aposentado, as cotas serão calculadas sobre a totalidade dos proventos do servidor falecido, respeitado o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Inciso 2º, na hipótese de óbito do servidor em atividade, as cotas serão calculadas sobre o valor dos proventos aos quais o servidor teria direito, caso fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, observado o disposto no inciso 1º do parágrafo 3º e no parágrafo 3º-A deste artigo, respeitado o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Inciso 3º, a identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o enquadramento e as qualificações dos dependentes estabelecidos para o regime geral de previdência social. Inciso 4º, as cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não serão reversíveis aos demais beneficiários. E inciso 5º, o tempo de duração da pensão por morte e as condições de cessação das cotas individuais serão estabelecidos conforme a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, na forma prevista para o regime geral da Previdência Social. Esclarecimento para os casos de aposentadoria por incapacidade permanente, artigo 201, parágrafo 7º. Parágrafo 7º. É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social aqueles que tiverem completado 65 anos de idade e 25 anos de contribuição para ambos os sexos. Parágrafo 7º. A. Por ocasião da concessão das aposentadorias, inclusive por incapacidade permanente para o trabalho, serão considerados para o cálculo do valor das aposentadorias os salários de contribuição do segurado ao regime de previdência de que trata esse artigo e as remunerações utilizadas como base para as contribuições do segurado aos regimes de previdência de que tratam os artigos 40, artigo 42 e artigo 142, respeitado o limite máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social. Parágrafo 7º, b. O valor da aposentadoria corresponderá a 51% da média do salário de contribuição e das remunerações utilizadas como base para as contribuições do segurado aos regimes de previdência de que tratam os artigos 40, 42 e 142, acrescidos de 1 ponto percentual para cada ano de contribuição considerado na concessão da aposentadoria, até o limite de 100%, respeitado o limite máximo do salário da contribuição do regime geral de previdência social, nos termos da lei. Parágrafo 7º C. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, quando decorrente exclusivamente de acidente de trabalho, corresponderá a 100% da média do salário de contribuição e das remunerações utilizadas como base para as contribuições do segurado aos regimes de previdência de que tratam os artigos 40, 42 e 142, respeitado o limite máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social, apurada na forma da lei. Outro ponto, projeção de estatísticas para a manutenção da lei nos próximos anos. Artigo 201, parágrafo 15º, artigo 20, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Parágrafo 15º. Sempre que verificado o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional, única correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira, aos 65 anos, para ambos os sexos, em comparação à média apurada no ano de promulgação desta emenda. Nos termos da lei, a idade prevista no parágrafo 7º será majorada em números inteiros. Artigo 20. A idade estabelecida antes da promulgação desta emenda para o acesso ao benefício, previsto no inciso 5º do caput do artigo 203 da Constituição, terá incremento gradual de 1 ano a cada 2 anos, até alcançar a idade de 70 anos. Parágrafo 1º. Após 10 anos da promulgação desta emenda, a idade referida no caput será revista na forma do parágrafo 3º do artigo 203. Parágrafo 2º. A revisão periódica prevista no caput, realizada em razão do critério etário, não abrangerá os beneficiários que possuam 65 anos ou mais na data de promulgação desta emenda. Definição de quando a lei entrará em vigor e alterará a lei vigente. Artigo 14º. É assegurada, na forma da lei, a conversão de tempo ao segurado do regime geral de previdência social que comprovar tempo de contribuição na condição de pessoa
com deficiência ou decorrente do exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de promulgação desta emenda. Artigo 15º. É assegurada a concessão a qualquer tempo de aposentadorias aos assegurados de pensão por morte aos dependentes do regime geral de previdência social que, até a data de promulgação desta emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção do benefício, com base nos critérios da legislação então vigente. Artigo 16º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão adequar os regimes de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos ao disposto nos parágrafos 14º e 20º do artigo 40 da Constituição no prazo de 2 anos, contado da data de promulgação desta emenda. Artigo 17º. Até que entre em vigor a lei de que trata o parágrafo 23º do artigo 40 da Constituição, aplica-se o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Artigo 18º. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o artigo 201, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, permanecerão em vigor os artigos 57 e artigo 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Artigo 19º. O disposto no parágrafo 7º do artigo 40 e no parágrafo 7º do artigo 200, parágrafo 17º do artigo 201 da Constituição será aplicado às pensões decorrentes de óbitos ocorridos a partir da data de entrada em vigor desta emenda. Artigo 21º. Até que entre em vigor a lei de que trata o artigo 203, caput, inciso 5º e parágrafo 1º da Constituição, o valor do benefício de que trata aquele artigo será mantido de acordo com as regras vigentes na data de promulgação desta emenda. Artigo 22º. As regras de cálculo previstas no parágrafo 3º do artigo 40 e no parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição utilizarão as contribuições vertidas desde a competência de julho de 1994 ou desde a competência do início da contribuição, se posterior àquela. Artigo 23º. As regras de atualização da idade prevista no parágrafo 22º do artigo 40, parágrafo 15º do artigo 201 e parágrafo 3º do artigo 203 da Constituição produzirão efeitos 5 anos após a promulgação desta emenda. Agora vem a parte das emendas aditivas e substitutivas à reforma. Primeiro, proposta do deputado Ronaldo Benedetti, sobre trabalhadores de Minas. Proposta de emenda à Constituição, número 287, de 2016. Artigo 201, inalterado. Parágrafo 7º, d. É assegurada a aposentadoria sem exigência de idade mínima em valor correspondente a 100% da média do salário de contribuição. Inciso 1º, aos 15 anos de atividades permanentes em subsolo de minerações subterrâneas em frentes de produção. Inciso 2º, aos 20 anos de atividades permanentes em subsolo de minerações subterrâneas em retaguarda. Inciso 3º, aos 25 anos de atividades permanentes em minerações de superfície. Segundo ponto, proposta do deputado Arnaldo Faria de Sá, sobre contribuição dos servidores públicos. Proposta de emenda à Constituição número 287, de 2016, parágrafo 21º. A contribuição de que trata o parágrafo 18º deste artigo, inciso 1º, não será cobrada na hipótese de invalidez permanente do titular respectivo benefício. Inciso 2º, terá o seu valor extinto a partir do 65º aniversário do titular do benefício do titular ou do dependente, no caso de pensão por morte, combinado com a contribuição para o regime de previdência de caráter contributivo e solidário dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, com o limite de 35 anos de contribuição. Ponto 3º. Proposta do deputado Pedro Uquizai, sobre condições especiais para professores.
abre aspas, nova redação ao parágrafo 5º do artigo 40 e ao parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, ambos alterados pelo artigo 1º da PEC 287 de 2016. Artigo 40, inalterado. Parágrafo 5º. Um professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio terá direito à aposentadoria voluntária integral, observador o seguinte critério. Inciso 1º, 55 anos de idade e 30 de contribuição, se homem. Inciso 2º, 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, se mulher. Artigo 201, inalterado. Parágrafo 8º. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social para professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, independente da idade do segurado, observado o seguinte critério. Basicamente o mesmo texto. Inciso 1º, 30 anos de contribuição se homem e, inciso 2º, 25 anos de contribuição se mulher. Quarto ponto, proposta da deputada Cristiane Brasil, sobre o uso do FGTS para manter tempo de contribuição no caso de desemprego. Artigo 201, inalterado. Parágrafo 7º-D. O período de desemprego, limitado a 60 meses, pode ser contado como tempo de contribuição, quando o assegurado assim o requerer e efetuar o recolhimento das contribuições por meio da transferência dos recursos de seu fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, considerando-se como salário de contribuição por esse fim, a média dos 12 últimos salários de contribuição antecedentes ao pedido. Proposta da deputada Giovânia de Sá, sobre serviços insalubres e suas necessidades de especificações na PEC. Parágrafo 1º, inalterado. Inciso 2º, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com exposição a agentes nocivos ou associação de agentes acima dos limites de tolerância, segundo critérios quantitativos ou qualitativos, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 1º-A. Para os segurados de que trata o inciso 1º do parágrafo 1º, a redução para fins de aposentadoria em relação ao disposto no parágrafo 7º terá de, no máximo, 10 anos no mínimo de idade e de, no máximo, 5 anos para o tempo de contribuição. Parágrafo 1º-B. A aposentadoria especial será devida com uma renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício, uma vez cumprida a carência exigida em lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito às condições referidas no inciso 2º do parágrafo 1º durante 15, 20 e 25 anos, conforme dispuser a lei. Proposta do deputado Major Olímpio e outros 7 deputados sobre supressão do artigo 42, dispondo-se aos direitos dos militares. Suprimam-se as emissões ao artigo 42, constantes do artigo 201, parágrafos 7º-A, 7º-B e 7º-C. Esses foram os pontos positivos que, no âmbito do estudo da reforma, no contexto do ano passado, nós conseguimos analisar como sendo pontos que são sim positivos. Há que ser feito algumas correções no texto, mas em geral são pontos positivos e conforme foi lido, não tira benefícios do aposentado, assegura em casos de morte, etc., para quem é dependente. Então, esses pontos citados nós consideramos como sendo os pontos positivos da reforma. Agora eu vou passar a palavra para o parlamentar João Bernardo, que ele vai dar continuidade à leitura a partir dos pontos negativos. Por favor, João Bernardo. Se puder fazer uso da tribuna. Boa noite a todos.
Vou falar sobre os pontos negativos. Após reuniões, foram analisados diversos pontos entendidos como negativos que são tratados na nova lei e devem ser verificados, tais como a idade mínima, alta demais para algumas cidades ou estados, exemplo, o Maranhão, onde homens tendem a falecer com 66 anos e mulheres com 74, de acordo com o IBGE. Expor uma lei federal que não se aplica a todos não faz sentido. Segue o artigo que contém este equívoco. Artigo 201, parágrafo 7º. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social àqueles que tiverem completado 65 anos de idade e 25 anos de contribuição para ambos os sexos. Não há nenhum artigo que inclui agentes federais na Previdência. Fica vago quando se procura entender o funcionamento da Previdência do alto escalão do poder público. A nova Constituição não é clara o suficiente, podendo ser muito ampla e pouco específica em alguns artigos. A falta de inclusão em diversos aspectos, como a falta de leis próprias para deficientes auditivos, visuais, deficiências psicológicas, síndrome de Down, autismo, etc. Deficiências motoras ou físicas, como nanismo, cadeirantes, etc. Vendo que todos são aptos a trabalhar, porém em condições diferentes, e tudo isso é garantido na Constituição Federal, do capítulo 7º da Administração Pública, seção 1ª, disposições gerais, do artigo 37, capítulo 2º da Seguridade Social, da seção 4ª da Assistência Social, artigo 203. Portanto, não deveriam ser caracterizados em aposentados por invalidez. Alguns trabalhadores informais que poderiam contribuir à Previdência são impedidos por não terem carteira assinada. A nova lei não estabelece novas medidas para resolver essa situação, que sempre gerou problemas para a validação da aposentadoria. A má administração da Previdência para avaliar casos de aposentadoria, criando uma demora para se aposentar. O serviço, como tudo no Brasil, é extremamente burocrático, demandando meses para realizarem a análise de um caso. A má fiscalização da Previdência, deixando que alguns casos de óbito sejam ignorados e a família continua a receber, ou casos falsos na aposentadoria por invalidez. Para inibir os pontos negativos, analisamos algumas ideias que devem ser estudadas e avaliadas como sugestões para a nova PEC. Cada estado deve ser estudado individualmente, ou seja, suas bases demográficas e estatísticas, analisando o tempo médio de vida daquela população e, assim, aplicando a previdência mais justa a cada região, pois, como já apontado nos pontos negativos, cada região tem sua peculiaridade. Declarar leis de forma mais clara e objetiva na nova Constituição. Assim, as interpretações diferentes serão reduzidas. Incluir leis específicas para os deficientes físicos, psicológicos, conforme já previsto nos direitos dessa população pela Constituição Federal, na Previdência, estudando suas necessidades, as expectativas de vida dessa parte da população e seus modos de sobrevivência. Estudar a inclusão de trabalhadores informais na reforma da Previdência, como o uso do FGTS, já proposto por emenda aditiva e outros meios. Estudar a má administração pública ao analisar novos casos de aposentadoria. É interessante tornar o processo mais rápido e prático. Para isso, auditorias são necessárias, além de sistemas computadorizados, softwares e bancos de dados eletrônicos, não conectados à rede internet. Estudar a má administração ao analisar casos de óbitos e ao declarar indivíduos invalidados. Precisa-se de dados mais objetivos, claros e bem avaliados. Portanto, melhor instrução aos profissionais e melhor gestão e investigação dos casos, podendo haver setores únicos para essa função. Também concluímos que há muitas questões mal explicadas sobre a PEC 287 de 2016. A falta de clareza em pontos muito importantes que geram contradições nas próprias explicações disponibilizadas pelo governo. Assim, requeremos explicações sobre: primeiro, qual o real déficit atual da Previdência Social? Há déficit na Seguridade Social? Quem são os responsáveis? Quem são os responsáveis que realizaram o cálculo apostando o déficit? As informações disponíveis à população pelo site da Previdência são pouco detalhadas, gerando uma série de dúvidas àqueles que procuram por informações, além do fato de não estar claro se a Seguridade Social está incluída no suposto cálculo do déficit da Previdência. Qual ou quais as esferas dos servidores públicos incluídos na proposta? Não fica claro quais os servidores serão inclusos, já que na lei não há especificações. Os deputados estaduais, federais e os senados da República continuarão a receber proventos integrais no regime previdenciário proposto?
Se sim, por quê? Qual a justificativa para a diferenciação? Os policiais militares entrarão em regime comum da Previdência ou em regime especial? E quanto aos militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica? Como será realizado o cálculo para o regime geral da Previdência e nos casos de regime especial? Enviar, em anexo, uma cópia da atual proposta e suas emendas aprovadas em discussão. Como mostrado, a PEC ela não deixa claro muitos artigos e ela ainda não incluiu todos, ela ainda não falou de todos e nem mesmo falou se vai ter um regime especial ou não. Então a gente pediu informações sobre isso e eles sempre usam muita desculpa sobre o déficit, mas eles nunca usam realmente o valor do déficit. Somente isso. Feito a leitura do relatório, gostaria de convidar a ex-atual parlamentar Júlia Mendonça Margato para fazer uso da tribuna, por favor. Olá, muito boa noite a todos, parlamentares, pessoal de casa. Bem, gostaria de deixar claro o que está acontecendo com a PEC atualmente. Desde fevereiro, todas as tramitações de quaisquer que forem as PECs, que são propostas à emenda à Constituição, foram paralisadas no Senado Nacional. Então, desde, se não me engano, 19 de fevereiro, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, declarou suspensa a PEC da Previdência. Explicaram por quê. Provavelmente todos aqui estão acompanhando, mas desde fevereiro ocorreu intervenções federais no estado do Rio de Janeiro pela questão da seguridade e segurança pública. E isso acaba interferindo nessas votações. Então, portanto, desde 2016, foi inferida a lei, a PEC, na verdade, pelo Rodrigo Maia, e desde 2016 estão tentando aprová-la ou não. No caso, agora ela está paralisada, analisamos, fizemos todo um estudo, e o que me deixa triste é saber que há 2 anos, essa PEC, que claramente interfere na nossa vida, ela fica omissa, a população não comenta e mal sabe o que estão comentando, mal sabem o que ela propõe. Então, o que a gente via, né, porque desde o começo do ano nunca mais se ouviu falar, eram apenas informações na mídia sobre o quanto iria aumentar na idade, quanto tempo você teria que contribuir a mais, ou seja, os pontos que tecnicamente seriam mais importantes porque afetariam mais. Mas o que o governo deixou de explicar e o que a mídia acabou não abordando eram todos os outros casos que deixaram de estar inclusos na lei, como os trabalhadores de Minas, que é um trabalho extremamente complicado e eles não estão inclusos, ou seja, eles entrariam nesse mesmo caso de 65 anos e 23 de contribuição, que é um absurdo, porque é totalmente um trabalho insalubre. Tem também a questão dos trabalhadores rurais, que depois de muito se apresentar e depois de muitos sindicatos irem atrás, foi modificado o artigo que falava deles. Também alguns professores, depois de muito discutir, depois de muito apresentar a sua opinião, foi alterado da primeira proposta original. Mas ainda ela falta muito. É o que a gente pediu nessa análise, cautela. O problema do Brasil é o seguinte: nós temos problemas claros, nítidos, que são reparados há anos. Só que a gente só espera para resolver quando já está da pior forma. Isso a gente consegue ver em todos os pontos. Na saúde, só quando a dengue já está no pior estado, em todas as cidades, que a gente começa a se vacinar e começa a campanha contra a dengue. Ou seja, a gente não sabia que ia entrar num período, no verão, em que o mosquito transmissor iria se proliferar. Isso não tem como saber. Gente,
Não tem como saber que os regimes de chuva vão se diminuir e, com isso, os rios vão começar a diminuir sua capacidade de água e, com isso, vão faltar água nas cidades e energia. Isso tem como se analisar e se programar para resolver. A PEC, tanto quanto esses problemas, são problemas que conseguem ser discutidos e analisados para não ocorrerem conflitos como esse. 2 anos de estudo que não conseguem ser votados, que ainda faltam informações. Por que isso? Sabe? Isso me deixa revoltada, acredito que deixe muitos revoltados, mas que, infelizmente, não borbulha o suficiente para eles mudarem. Vocês sentem isso também? Porque é isso que eu sinto. E não é só nesse caso da PEC, é em todos os outros casos. Pessoal, esses 2 anos de tramitação foram 2 anos de encontros em que foram apresentados várias emendas que foram anuladas, que não foram adicionadas ao texto original. Então, assim, foi dinheiro público, porque nós investimos, a gente contribui para ter esse retorno. O retorno não está só na educação, não está só na saúde, na nossa segurança, está nas nossas leis. Eles estão lá para segurar boas leis para nós. E isso não está acontecendo. Na verdade, quem está resolvendo isso é o Supremo. Né? O Supremo que está tendo que resolver, está tendo que tomar medidas para acabar com a corrupção. Que democracia é essa? Vocês já viram isso em algum país? Porque eu só vejo aqui no Brasil. O judiciário tendo que tomar a frente do executivo e do legislativo porque eles não conseguem dar conta do que eles propõem. Não conseguem fazer o seu papel. E vocês sabem muito bem o porquê disso. E é muito simples. É refletido em todas as áreas da nossa sociedade. Uma delas, na PEC. Gente, essa PEC vai alterar toda a estrutura de como a gente vai se aposentar. Isso que eles estão propondo, esse texto original que o Gustavo apresentou, ele ainda está muito falho. E eu tenho certeza que após as eleições, como já dito por vários deputados, poderia citar alguns partidos, PMDB, PSDB, eles querem voltarem a pôr essa proposta em votação. Provavelmente logo depois das eleições, outubro, dezembro, ela vai voltar. E a população? Vai continuar sem entender. Por quê? Vai continuar sem entender, porque pode estar lá, assim, a proposta na íntegra no site. Mas quantos no Brasil são formados em direito e vão entender uma linguagem técnica e culta, como a que está na proposta na PEC? Poucas pessoas vão entender. Quando que o governo propôs uma cartilha explicativa da PEC e de outras emendas? Porque eu não lembro do governo, se não com propagandas bem ruins, para não falar outra coisa, sobre a mudança no nosso ensino médio. Daqui para frente, o ensino médio vai mudar. Já era para ter mudado há muito tempo. Vamos combinar. Vai mudar. E o que a gente ouve era simplesmente... O que a gente ouvia, porque pararam as propagandas, né? Já foi votado, então está tudo certo, entre aspas. O que a gente ouvia era, fique feliz, né? Porque vai mudar o ensino médio, vou poder escolher entre ensino profissionalizante ou tentar entrar numa faculdade. Tentar, porque não é assim que funciona. Eu vou poder escolher minhas matérias. Que estudo foi feito? A população ficou sabendo disso? A população sabe o que é escolher a matéria que vai estudar? Porque isso aconteceu em países como Portugal, Itália, e não deram certo. Em outros, como a Alemanha, deram certo. Isso são propostas que demandam de anos de estudo e demandam da participação da população. A proposta do ensino médio, disseram sim que fizeram votações públicas, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eles falaram que contaram com quase 80% da população. Eu fiz uma pesquisa na minha sala de aula tem 40 pessoas, apenas 2 pessoas participaram dessa votação que foi feita por e-mail. Como eles conseguiram o meu e-mail de mais uma amiga minha, eu também não sei. 2 pessoas de 40. Isso é pegar 80% da população que está no ensino médio e fazer uma pesquisa? Isso não é. E é a mesma coisa que acontece com a Previdência Social. A mesma.
Quantas pessoas ficaram sabendo na íntegra o que está mudando na PEC? Quantas pessoas ficaram sabendo se o seu direito está assegurado? Quantos trabalhadores, quantos deficientes, quantas pessoas que trabalham informalmente ficaram sabendo se iriam ser inclusas ou não? Nós ficamos sabendo porque a gente se interessa por esses assuntos. E a gente tenta compartilhar ao máximo. Mas eu não vi nenhum debate público. Eu não vi sindicatos. Aliás, vi pouquíssimos. E aqueles organizados, por exemplo, dos professores, dos metalúrgicos, dos policiais. Eu não vi dos estudantes, eu não vi de pessoas de diversos setores da nossa economia. Eu não vi isso, e isso falta, porque não vai mudar em uma classe, vai mudar em todas. Não vai mudar em uma faixa etária, vai mudar em todas. Então, é necessário que essa PEC, a partir de hoje, pelo menos, seja mais estudada, seja levada a sério. Nós precisamos de levar a sério as leis que estão sendo propostas todos os dias. Nós precisamos entender que política faz parte da nossa vida. Não é só estudar, não é só organizar a sua vida futura. É entender que a política mexe com toda a sua estrutura da sua vida. Se o país vai mal, você vai mal. Entende? A PEC que a gente apresentou, que a gente fez todo esse estudo, que a gente fez toda essa análise, que demorou 1 ano, porque a gente acompanhou cada tramitação, cada votação, é só um detalhe. O que a gente precisa é todos os dias acompanhar o que está sendo votado. É cobrar deles. A gente coloca representantes lá, a gente precisa saber se a gente está sendo bem representado, sim. E sabe o que é pior? É que a gente nem pode falar que o que os políticos fazem é às escuras. Porque, na verdade, não é. Está tudo lá. Não é só a Polícia Federal que consegue investigar e ter acesso ao que eles fazem. Porque muitas coisas eles fazem de cara lavada. Tá? Fica lá no site do governo, vocês podem entrar e vocês conseguem ter acesso a quanto um senador ganha, a quanto... E por nome, não é só os senadores, uma estatística geral. Não, é cada senador. Vocês conseguem ver o quanto que ele gastou, vocês conseguem ver as propostas que eles votaram, vocês conseguem ver tudo, cada deputado, estadual, federal, tudo. Tudo isso é bem esclarecido. Mas a gente não tem essa cultura, né, de ir atrás disso. A gente não está preocupado, a gente não quer saber, a gente não quer pegar os 300 deputados e analisar um por um. Gente, a gente precisa de fazer isso. Não é uma questão de gosto, é uma questão de necessidade. Eu me estendi, me desculpe por isso, e acabei até entrando em outros assuntos, mas só para demonstrar isso, que falta muito no nosso dia a dia, sabe? Eu não vi as escolas falando da PEC, eu não vi as escolas falando da mudança no ensino médio. E aquele velho ditado que todo mundo fala no Brasil, né? Na escola não pode se falar de religião, de futebol, muito menos de política. Gente, está errado isso. Se houvesse respeito, poderíamos sim falar de religião numa escola. Porque religião faz parte da história do mundo. Poderíamos sim falar. Mas a gente não tem respeito. Futebol? O que é o futebol, gente? É a nossa maior paixão. Por que não falar de futebol nas escolas? Não, a gente não pode falar, porque a gente não tem respeito. E política? Por que a gente não fala de política nas escolas? No ambiente que, pelo menos, a maioria das pessoas aqui passam quase metade do dia. Mas a gente não escuta falar de política nas escolas. Não é mesmo? Por que será? A gente não para pensar nas coisas mais óbvias que estão no nosso dia a dia. Eu sei que é difícil pedir para todo mundo parar para pensar nessas coisas, mas a gente tem que acordar. A gente tem que acordar mesmo, porque o que eu sinto é que a gente está tão anestesiado com a situação política do Brasil que a gente vê todos os dias nos jornais e aceita e fala, normal, comum, tudo bem, vi isso ontem, vi isso antes de ontem, vi isso mês passado. Está errado. Está muito errado. Bem, para finalizar, eu só queria deixar esse questionamento, e para todos que estão assistindo isso, que começam a refletir sobre. Não pensem que a política, por estar saturada e por estar
num estado ruim, que parece não te representar, não pense que isso vai mudar, assim, por motivo algum. Não vai mudar do nada. Só muda com a gente. Só muda com mudança de postura. Só muda com essas eleições, a gente pensando muito bem quem a gente quer que nos represente. Para esse tipo de emenda ser trabalhada da maneira mais eficiente e da maneira a proporcionar menos injustiça. Porque o que a gente está vivendo hoje, todos os dias no Brasil, é pura injustiça. Pura. Então, para finalizar, a gente está requerendo... A gente já apresentou tudo, só para explicar o que a gente apresentou. A gente apresentou os pontos positivos da emenda na íntegra do primeiro relator, que no caso foi o deputado Rodrigo Maia. A gente apresentou, sim, alguns pontos positivos, porque, como eu disse, é necessário fazer uma reforma. É óbvio que já seria necessário há muitos anos atrás, mas que vem agora. Aí, apresentamos também os deputados que apresentaram outras emendas, outras alterações aditivas ou supressivas ao artigo, e que, infelizmente, todos os que foram apresentados ali não foram votados, não foram aceitos. Se tinham que adicionar alguma coisa à emenda, foram descartados, se tinham que retirar alguma coisa, também foram descartados. O que é muito triste, porque tinham boas emendas, classificamos como positivas. Os pontos negativos é o que a gente está requerendo a eles, explicações. Há déficit, não há déficit? Por que essa confusão? Quem está analisando isso? Por que ninguém deixa claro isso? Por que não estão assegurando, não estão abrangendo a PEC para todas as classes de trabalhadores? Por que não estão pensando nos trabalhadores informais? A gente quer esclarecimento, e o que a gente precisa é de esclarecimento. Então, eu vou ler o requerimento final, que é o que vai ser enviado, e vou fechar o meu discurso que deu por hoje. Emenda. Requer informações à presidência da Câmara dos Deputados sobre a reforma da Previdência pelas razões que especifica. Senhor presidente, apresentamos à consideração da Casa o seguinte. Considerando que a atual administração federal estabeleceu como uma de suas metas prioritárias a reforma da Previdência Social, considerando informações disponíveis à população pelo site previdencia.gov.br, que são pouco detalhadas, gerando uma série de dúvidas àqueles que procuram por informações, além do fato de não estar claro se a Seguridade Social está inclusa no suposto cálculo do déficit da Previdência. Só para deixar claro que a Seguridade Social não está vinculada diretamente com a Previdência Social. A Previdência vai ser o valor que você ganha pela aposentadoria. A Seguridade Social já está relacionada àquele valor que você ganha caso estiver doente, procurar por um auxílio, ficar afastado, entre outros. E a gente quer saber se isso está vinculado ou não. O déficit é da Seguridade e da Previdência, o déficit é só da Previdência, o déficit é só da Seguridade. Ninguém explicou isso. Considerando que, até o momento, não está claro quais categorias de funcionários públicos estão inclusas na reforma da Previdência. Considerando que a reforma da Previdência é assunto que interessa a toda a população brasileira, em especial aos jovens. Toda a população brasileira tem que ter acesso a isso de forma clara. Toda a população brasileira tem que entender o que é essa PEC. Considerando que o Parlamento Juvenil de Ribeirão Preto tem, através da Comissão Especial de Estudo, que analisa o impacto da reforma da Previdência Social, se dedicando a, por mais de um ano, estudar o assunto em pauta. Considerando que a Comissão Especial de Estudo, que analisa o impacto da reforma da Previdência Social, necessita de dados complementares para a produção responsável de um relatório e como parecer sobre esse importante tema. Porque a ideia, no final, é tirar todas essas dúvidas que nós mesmos tivemos depois de um ano de pesquisa, para poder esclarecer, enviar para as escolas, colocar em debate, para, se chegar às votações, a população entender o que está acontecendo. Considerando que o Parlamento Juvenil... ia ler a outra, perdão. Requeremos que, após ouvido o douto plenário do Parlamento Juvenil, se oficie a presidência da Câmara dos Deputados para que nos informe. Aqui são todas as questões que a gente quer esclarecimento. Qual o déficit atual da Previdência Social? Há déficit na Seguridade Social? De qual é esse valor? O Senado Federal
já que a situação é tão grave, fez algum estudo para identificar as origens dessa dívida e os responsáveis por ela? Se sim, poderia nos enviar uma cópia desses estudos? De onde estão saindo os recursos que estão cobrindo o déficit da Previdência que o governo tem anunciado e qual é esse montante? A reforma da Previdência inclui também servidores públicos? Se sim, quais são as categorias de servidores que estão inclusos nessa reforma? Os policiais militares entrarão em regime comum da Previdência Social ou terão regime especial? Os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica terão o mesmo regime dos demais trabalhadores ou terão regime especial? Como será o regime previdenciário dos senadores, deputados federais e estaduais? Eles continuarão a receber seus proventos integrais? Se sim, qual é a razão dessa diferenciação? Explicitar como será feito o cálculo para o regime geral da Previdência Social. E explicitar, por favor, de maneira clara. E solicitamos ainda que nos seja enviada uma cópia da atual proposta da reforma da Previdência, bem como das emendas que serão colocadas em votação no plenário. Então, são 12 questões que queremos esclarecimento. E acredito que vamos conseguir esse esclarecimento após o envio. Espero que agora a gente possa ter um bom debate com as questões que foram apresentadas aqui. Obrigada, boa noite a todos. Só fazendo alguns esclarecimentos, relembrando que o requerimento 03014, que trata sobre a reforma da Previdência, foi em pauta na sessão passada e foi aprovado. Estava pendente de assinatura. Como nós já recolhemos a assinatura, será enviada para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados para que eles possam nos enviar as informações necessárias. E, em paralelo a isso, eu gostaria de parabenizar a nobre Júlia pelo discurso. Eu creio que tem ficado claro as questões que foram postas. E, assim, não precisamos ir muito longe para constatar que há uma deficiência grave no Estado brasileiro, em todas as suas camadas, no Estado federal, Estado estadual e municipal. Eu vou usar um exemplo de um projeto meu, que foi no ano de 2016, quando eu relatei à Prefeitura Municipal, e no caso foi repassado para a Secretaria de Saúde, sobre a proliferação de animais peçonhentos, e entre eles o principal seria o escorpião amarelo. Foi enviado esse projeto, nele eu relatei as questões de cada distrito da cidade, como estava, quais eram os mais graves. Eu apresentei que a situação estava piorando. Recebi uma resposta de que seria muito bom o projeto ser aplicado, que ele dizia basicamente formar comissões para estar fazendo a higiene do local e cobrando a Prefeitura Municipal para estar mantendo os seus espaços que estão em posse da Prefeitura Municipal, que é a obrigação dela manter. E nesse ano eu pude constatar, em recentes notícias, que não foi aplicado. Ou seja, eu denunciei, eu relatei o problema há 2 anos. Constatar, em recentes notícias, que não foi aplicado. Ou seja, eu denunciei, eu relatei o problema há 2 anos. Constatar, em recentes notícias, que não foi aplicado. Enfim, após relatar os problemas, não foram adotadas medidas necessárias para combater. E eu pude perceber, como eu disse, pelas recentes notícias, que essa situação está se agravando, inclusive com casos de crianças que foram picadas. E eu relatei que tinha um número expressivo de crianças sendo picadas nas escolas. E não foi feito nada. Era a clara deficiência do Estado em tomar as medidas necessárias. Mais uma vez eu parabenizo a parlamentar Júlia. E vou fazer uma parte. Parabenizo a parlamentar Júlia. Foi um trabalho expressivo, foi 1 ano de pesquisa. E eu só coloco a seguinte questão: se para nós, que durante 1 ano nós pesquisamos, nós analisamos a proposta, ainda tem questões obscuras, imagina para o restante da população que não tem acesso a essas informações.
Imagina para o restante da população que não tem um tempo para pesquisar de forma aprofundada sobre essa questão. Então, eu acredito que a questão central aqui também é sobre informação, é sobre a transparência. E nisso te parabenizo por levantar essa questão. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter participado dessa comissão. Faz 2 anos, como eu disse, e eu não poderia estar acompanhado de pessoas melhores para analisar todos esses casos. Como você disse, o ponto principal, a gente acredita, que eu compartilho dessa ideia, é a informação. Não só a PEC, mas várias outras leis, a gente nem fica sabendo que estão ocorrendo, que estão tramitando, e de repente elas são promovidas, são aceitas, e é isso, e tá lá. E aí a gente tem que aceitar. E não é assim que funciona uma democracia. A gente escolhe os representantes, mas a gente tem que ter acesso, e a gente pode sim reivindicar o que a gente não acha que vai ser benéfico. Porque o que parece é que as pessoas nem sabem o que é a PEC. E é o que acontece. As pessoas nem sabem o que estão tramitando, o que está em transição nas votações dos deputados, dos senadores. A gente acaba nem sabendo qual é a ordem do dia da nossa própria Câmara Municipal. Está errado, como eu disse. E, principalmente, esses casos de esfera federal, que vai atingir o Brasil inteiro, a gente precisa, sim, de ser informado. E eu acredito que isso é de má fé do governo. É o que parece, sabe? Vamos fazer e vamos votar assim mesmo, e o povo que fique sem saber. É o que parece. Porque o que a gente precisa não é de uma propaganda na televisão em horário nobre de que a PEC vai ser boa. A gente precisa de olhares diferentes. Essa é a opinião do governo. A população não precisa de aceitar. Ela pode entender como benéfico, mas ela pode entender como maléfico. E isso parece que é vontade do governo, é alienar. Isso eu sinto não de hoje, desde sempre. Vamos manter nossos próprios interesses. E não é assim que funciona, sabe? Então, eu espero mesmo que depois dessa análise e depois de uma resposta, a gente possa compartilhar em todos os meios e fazer debates nas escolas, sim, sobre isso. E, quem sabe, até criar algum projeto aqui para que nas escolas seja falado sobre política. É necessário, como eu disse, é necessário falar sobre política. E existem leis que falam que não pode. Está na nossa cultura e existem leis, então é absurdo. Mais uma vez, meus parabéns. E sobre essa questão de fazer debates nas escolas, eu acredito que, inclusive, usando o espaço do parlamento, nós podemos fazer uma audiência pública depois que todo o caso for resolvido, que nós termos essa resposta da Câmara e do Senado. Nós podemos, inclusive, fazer uma audiência pública para estar debatendo, principalmente com os que serão mais afetados, que serão a população mais jovem. Só para constar, a presença dos parlamentares Jonathan Batista Ferreira e Geander Maicon de Oliveira Martins. Está aberta a discussão do relatório. Os interessados, por favor, se inscrevam. Jonathan, por favor. Eu acho muito interessante essa discussão, porque a gente tem um ponto muito intrigante, que o governo diz que é o déficit fiscal, esse déficit fiscal não é informado, e isso nos faz lembrar, como você falou no seu próprio discurso, de que há todo um sistema que tende a criar um tipo de manipulação que leva as pessoas a continuarem em sua zona de conforto e não buscarem entender e refletir sobre o que está sendo posto.
Quando nós dizemos, bom, existe um déficit previdenciário, esse déficit previdenciário vai ser corrigido conforme uma PEC, e esse déficit previdenciário vai ser corrigido conforme uma aproximação de um país que nós chamamos de país continente, que é o Brasil, onde nós temos estados que, se a pessoa se aposentar aos 65 anos, ela vai viver mais um ano recebendo benefício, sabe? Então, nisso, até cheguei a notar aqui, que eu lembrei de uma definição aristotélica de política, que ele define a política como sendo, basicamente, sabe, bem aproximadamente, ele define a política como sendo uma busca do bem-estar coletivo. Então, as pessoas se reúnem e, para o bem-estar coletivo de uma sociedade, eu tenho alguns pontos que talvez não, que eu chego a discordar, porque isso faz lembrar do estado de bem-estar social, mas isso se coloca a nível individual. Então, se você tem indivíduos que pensam e eles conseguem refletir o que é melhor, eles conseguem decidir pelo bem de uma sociedade. Quando você coloca, isso agora eu vou citar uma outra obra, que a Elite do Atraso, ela tem um viés marxista, que eu também não concordo muito, mas a obra é muito interessante. Eles colocam que nós temos uma elite do atraso. Por quê? Desde os tempos de Brasil colônia, nós temos pessoas se reunindo, pessoas que se consideram que eram brancas, que eram... eles se colocavam como sendo aristocratas, sabe? Em um lugar onde não havia nobreza direta. Então, eram grandes latifundiários, eram pessoas que representavam uma elite intelectual e política, e elas detinham poder. E então, os negros, os mestiços, os nativos americanos, eles não tinham que ter acesso ao que estava sendo posto, porque aqui não era a terra de... não era... não é... a terra já... não é uma terra... como posso dizer? Me confundi com essa terminologia, perdão. Mas aqui para eles não era uma terra nova, na verdade não era uma terra com donos, não era uma terra com sociedades estabelecidas. Era algo a ser colonizado, algo a ser dominado. Isso vem se estendendo. A cada passo político que nós temos cada vez mais uma elite que continua no poder, uma elite que define como nós pensamos e uma elite que define como vão ser as coisas. As pessoas não participam dessa democracia. E o interessante é que ainda, lembrando nos tempos gregos de polis, a poli ela era feita para atingir o bem-estar do povo. A democracia não se construía com a escolha de representantes, com pessoas representando pessoas. Na verdade, uma única pessoa representando um grupo de pessoas. Uma pessoa se autorrepresentava, ela tinha o poder de discutir ideias, ela tinha o poder de colocar um debate ao público, e você via grandes arenas feitas nas polis para que as pessoas conseguissem debater. E hoje a gente vê um estado extremamente anômalo, em que as pessoas não entendem o que está sendo posto, e ao elas não entender, elas não questionam o que está sendo posto, e você tem pessoas dizendo a cargo de cima que são políticos. Você pode ver que a representatividade política atual ela é muito falha. A gente não tem representantes índios, a gente não tem um representante indígena, representantes representantes negros são poucos, pobres, inexistente. Existem aqueles que se dizem que defensores do pobre, mas você não vê alguém notavelmente pobre, você não vê um mendigo que tem ideias, que consegue pensar, que consegue se articular, debatendo sobre algo, sabe? Isso é extremamente crítico para uma sociedade democrática. Então, o problema de PECs sendo instaladas, como você pontuou, é que as pessoas não discutem. E mesmo quando as pessoas conseguem discutir, conseguem fazer esse movimento, então se teve um ano de discussão, ainda foram encontrados coisas sendo escondidas. Então você está vendo como as pessoas tendem a nos dominar
elas não querem que nós pensemos por nós próprios. E se nós pensarmos por nós próprios e buscar nova informação, eles... E isso é extremamente péssimo, porque isso reflete que talvez não exista a representatividade que a gente diz na nossa democracia, sabe? Um outro momento histórico, porque agora eu estou estudando história, sabe? É uma coisa muito legal, é que não sei se a todos que estão aqui, ou quem estiver me vendo também, nós já tivemos um momento de Brasil-Holanda, que foi comandado por João Maurílio de Nassau-Siegen. Ele era um alemão e ele fazia o papel administrativo de onde é o Maranhão e o Recife, se eu não me engano. E ele trouxe ideias iluministas, ele trouxe ideias de liberdade para o nosso país. Nós tínhamos, de um lado, colonizadores portugueses que colocavam índios como sendo escravos, que odiavam judeus, e nesse mesmo Brasil existia uma colônia em que ideias de liberdade, ideias notavelmente, o que diríamos hoje, que era iluministas, sabe? Só que o que venceu em meio a essa disputa de poder foi a elite que notavelmente sobrejugava os outros como inferiores. E a gente consegue ver isso ainda, sabe? Isso é muito... É algo que está evidente. Nós vemos hoje nas microcorrupções da população, nós vemos nas macrocorrupções, que são reflexo das microcorrupções da população. Então, é algo extremamente alarmante. Então, nós não temos informação sobre a Previdência, e as informações que nos são fornecidas são falhas e são escondidas. Isso é algo alarmante, ainda mais para a nossa democracia. Então, obrigado. Eu queria trazer esse debate como posso fazer? A câmera. Então, obrigado. Mais algum parlamentar? João, por favor. Eu acho que a palavra-chave de tudo isso é conformismo, porque pensar é difícil. Então, quando você tem alguém que pensa para você, você vai ter um conforto, você deixa aquilo acontecer. E é aí que vem a alienação, é aí que vem toda a manipulação. Se você não precisa pensar, se você elege alguém para pensar por você, por que você vai ter que buscar algo? Vem todo aquele conformismo, e a pessoa percebendo isso pode sim manipular, pode sim alienar, pode sim fazer uma propaganda falando que aquilo é bom e apresentando apenas as coisas boas de modo bem mascarado, digamos assim. É fácil, porque você vai acreditar, você não vai precisar pensar. Ele pensou, ele até fez uma propaganda, ok, que bom. Então, pensar é difícil, acho que a palavra-chave é conformismo. Nós estamos muito num conforto, e acho que precisaria sair disso. E sobre representatividade, acho que representatividade é uma coisa bem complicada, porque se você ficar pensando sempre em representatividade, você vai se deparar com casos, sei lá, que não há representatividade, e você vai começar a entrar em uma elipse de pensamentos que não te levam a nada. Tipo, imagina que eu tenha um gabinete e eu só tenha gays. Eu não represento mulheres, porque só tem gays e um homem. Viu? Não teve representatividade. Acho que ficar pensando muito em representatividade não vem muito ao caso. Acho que deveria realmente ter pessoas que pensam a um geral, e as pessoas deveriam sair do conformismo e começar a usar a democracia. Porque, como você falou, sobre a polis, a nossa democracia é formada pela base da polis, então nós ainda temos poderes. Mesmo nós sendo munícipes, nós podemos sim falar, nós temos essa liberdade de expressão, nós podemos fazer tantas coisas, só que a gente não sabe, por causa do conformismo. Por que eu preciso fazer alguma coisa se eu tenho alguém que eu elegi para pensar por mim, para fazer por mim? Então, acho que a palavra toda é conformismo. Obrigado.
Parlamentares, seguindo com um pequeno expediente, teria que ser votada a ata, então, em votação, a ata da sessão anterior. Chamada. Evelyn de Souza Ribeiro. Sim. Gustavo Martins Fratassi. Sim. Geander Maicon de Oliveira Martins. Sim. João Bernardo Ferreira Neto, sim. Jonatas Batista Ferreira. Sim. Petros Henrique Coelho de Souza. Presente. É a votação para a ata da sessão anterior. Abstenção. Fazendo um breve comunicado, o parlamentar Marcos teve que se retirar por um imprevisto pessoal, mas constando o voto dele, voto sim. Ele pediu para constar. A ata foi aprovada. Suspenda a sessão para preparação da ordem do dia. Declaro reaberta a presente sessão, chamada para verificação da ordem do dia. Verificação de quórum. Alanis Martins de Andrade, Ana Paula Salles, Breno José da Silva Patrício, Bruna Virgínia Carvalho Camargo, Evelyn de Souza Ribeiro, Presente. Franciele Patrícia Nascimento da Silva, Gabriela Lemes Barbosa, Gustavo Martins Fratassi, Presente. Hanna Karenina Martins Humberto, Jade Soares Riso, Jander Maicon de Oliveira Martins, Presente. João Bernardo Ferreira Neto, presente. João Vitor Pérez Arroio, Jonatas Batista Ferreira, Júlia Aura Ferreira Rocha Lemes, Larissa Azevedo da Silva, Larissa Kathleen Santos Gomes, Laura Maciel, Marcos Vinícius, Maria Clara de Souza Saito, Nicolas Gabriel do Nascimento Oliveira, Pedro Potenza, Petros Henrique Coelho de Souza, Presente. Filipe Wilson Mesquita, Rodrigo Júlio da Cruz Souza, Samanta Marins Rodrigues de Lima, Wellington Cristiano Ribeiro Pestana e Nair Souza Neves. Seis presentes, não há quórum, mas nós daremos prosseguimento à sessão e o projeto que for aprovado ficará pendente de ratificação pelo quórum regimental. Para a ordem do dia, nós teríamos 4 matérias para serem votadas, discutidas e votadas, mas
eu como presidente, decidi retirar 3 matérias da pauta. A primeira matéria retirada seria o projeto de resolução 05/2018, Gustavo Martins Tratas, acrescenta os parágrafos 4º, 5º e 6º ao artigo 9º da resolução número 02/2016 do Regimento Interno do Parlamento Juvenil, conforme especifica. Estou retirando da pauta porque é de minha autoria e eu identifiquei um problema e estou retirando por ser um projeto meu. A matéria de número 3, que seria o projeto de lei 019/2018, Jade Soares Rosa Rézio, inclui o ensino de Libras, linguagem brasileira de sinais, como disciplina obrigatória nas escolas públicas do município de Ribeirão Preto. E a matéria número 4, que seria o projeto de lei 020/2018, de autoria de Jade Soares Rosa Rézio, inclui o ensino de Libras, linguagem brasileira de sinais, como disciplina obrigatória nas escolas públicas do estado de São Paulo. A matéria 3 e 4 está sendo retirada da pauta porque a parlamentar não está presente para encaminhar os seus projetos. Portanto, ficou para a pauta somente a matéria número 2. Projeto de resolução 06/2018. Gustavo Martins Tratas inclui o certificado de escola integrante do Parlamento Juvenil, conforme especifica. É de minha autoria, vou encaminhar. Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiramente, eu vou ler o projeto na íntegra para que fique claro os artigos. Artigo 1º. Fica instituído o certificado de escola integrante do Parlamento Juvenil, destinado a identificar as escolas que participam do Parlamento Juvenil de Ribeirão Preto. Artigo 2º. O certificado Escola Integrante do Parlamento Juvenil será concedido àquelas escolas de ensino de nível médio que tenham feito o processo eletivo e tenham inscrito os seus candidatos eleitos no Parlamento Juvenil de Ribeirão Preto. Artigo 3º. O certificado constará: a. Nome da escola participante. B. Número da legislatura. C. Período do mandato correspondente àquela legislatura. Artigo 4º. O certificado será assinado pelo presidente do Parlamento Juvenil e pelo presidente da Comissão de Comunicação. Artigo 5º. O certificado deverá ser entregue na sessão solene de diplomação dos parlamentares eleitos pelo presidente do Parlamento Juvenil. Ou seja, ele será entregue pelo presidente. Artigo 6º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. Lerei a justificativa também. O presente projeto de resolução tem por objetivo reconhecer o esforço daquelas escolas que, conscientes de sua importância no processo de construção da cidadania de seus educandos e que, por essa razão, se empenham para que seus alunos tenham a oportunidade de abarcarem outros saberes, propiciando a eles uma visão, o tanto quanto possível, mais próxima da realidade vivenciar do Parlamento Juvenil como fator importante na formação cidadã e responsável de seus alunos. Assinado 9 de maio, sala de sessões, 9 de maio de 2018. A ideia desse projeto é antiga e a finalidade é justamente reconhecer o esforço que as escolas fazem ao realizar as eleições, principalmente o esforço da coordenação e da diretoria. Eu acredito que seja um projeto muito importante porque reconhece o empenho que as escolas têm, as escolas que se inscrevem no parlamento, as escolas que realizam eleições e que vêm para o sorteio e, eventualmente, têm os seus candidatos eleitos, representantes aqui. É importante reconhecer o esforço dessas pessoas, é importante reconhecer o trabalho delas na divulgação das eleições, na realização das eleições, na apuração, enfim, em todo o processo burocrático que permite que os seus alunos tenham a oportunidade de estar aqui no Parlamento Juvenil, que é uma oportunidade ímpar, como nós, parlamentares ativos, sabemos. Basicamente, é essa a ideia. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E, enfim, também será apresentado, eu apresentarei na próxima sessão um projeto semelhante, mas que trata sobre o diploma dos parlamentares. Mas isso não vem ao caso. Qualquer dúvida, estamos aí. Algum parlamentar gostaria de encaminhar? Não havendo inscritos, em votação chamada. Evelyn de Souza Ribeiro. Sim.
Gustavo Martins Fratas. Sim. Jander Maicon de Oliveira Martins. Sim. João Bernardo Ferreira Neto, sim. Jonatas Batista Ferreira. Sim. Petros Henrique Coelho de Souza. Sim. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, declaro aberto o pinga-fogo. Algum parlamentar gostaria de usar a palavra na tribuna para estar fazendo alguma denúncia, falar sobre algum assunto de seu interesse? No caso, eu farei uso brevemente da palavra aqui da mesa mesmo. Eu só gostaria de explicar a convocação da Júlia, quando eu disse ex-atual parlamentar, é uma força de expressão, mas é porque justamente a parlamentar Júlia, mesmo não tendo mandato, continua sendo tão ativa como se tivesse. Ainda, claramente faz falta aqui nas sessões do parlamento, mas ela sempre continua ativa na política, sempre está em contato com o parlamento, e essa é a razão da força de expressão. Gostaria de parabenizar mais uma vez pela iniciativa, lembrando, claro, que a iniciativa da Comissão de Estudos veio da Júlia, ela foi a presidente da comissão na primeira legislatura, e assim, é uma análise ímpar que nós temos que fazer. É extremamente importante, principalmente para nós, jovens. Então, mais uma vez, eu te parabenizo. Algum parlamentar gostaria de falar? Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão.